Vamos lá, estou aproveitando para gravar mais um capítulo hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6. São alguns tópicos. Jesus retira-se de Nazaré, a morte de João Batista, a primeira multiplicação de peixes e pães e também Jesus anda sobre as águas. Uma das coisas mais legais assim dessa passagem, desse capítulo, que eu acho, que, na verdade, uns tópicos importantes que a gente pode falar aqui, a primeira coisa, que Jesus retira-se para Nazaré. Ele era nazareno, ele foi criado em Nazaré, depois que ele voltou do Egito, tudo isso a gente sabe, mas o que ele fala, tem aqui uma passagem importante. O pessoal se escandalizava dele. Por que se escandalizava dele? Porque o pessoal conhecia a família dele, conhecia Jesus e falava, mas esse não é o carpinteiro, como é que está fazendo milagres? E acabava não acreditando. E ele fala o seguinte, que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os parentes e a sua casa. O que a gente pode aprender com isso? Cara, a gente deve valorizar os nossos parentes. Homens de Deus, mulheres de Deus, e não... Porque muitas vezes é mais difícil, porque a gente conhece todo o histórico, sabe o tanto que essa pessoa pecou, e que não é o caso de Jesus, que ele não tinha pecado, mas que a gente sabe o tanto que essa pessoa errou. Mas independente, a pessoa pode ter mudado, a pessoa pode ter amadurecido e crescido em Deus. Um outro tópico importante que eu acho aqui é sobre a morte de João Batista. Herodes era um cara que era ele tinha um problema que ele estava casado, amigado, pegando a mulher do seu irmão, a sua cunhada, e João Batista falava para ele, cara, isso é errado. Mas Herodes gostava de João Batista, gostava das palavras de João Batista, gostava da palavra, o ensinamento de João Batista, mas ele tinha um problema. Ele preferiu o pecado do que se converter dos seus maus caminhos. E o que o pecado gerou? Acabou ele sendo o mandador do assassinato de João Batista. E ele ficou triste por isso. Diz lá, termina de ler lá que você vai gostar. Depois ele fala sobre a multiplicação dos peixes e pães. Aqui é uma coisa legal que Jesus tinha se recolhido para o deserto, que eles queriam se, junto com os discípulos, para ter um tempo a sós com os discípulos, mas a multidão o seguiu. E mesmo Jesus e os seus discípulos estando cansados, ele continua ensinando a multidão. E logo depois Jesus expulsa, não é bem as palavras, mas obriga os seus discípulos a entrarem no barco. E logo que eles entram no barco, Jesus fala assim, vão na frente que eu vou me despedir da multidão e vou para o deserto orar. Jesus estava orando, Jesus tinha que buscar a Deus, Jesus tinha contato direto com Deus, como nós também temos através do Espírito Santo. O que chama atenção nesse trecho? Cara, é importante você buscar Deus, mesmo se você já tem um relacionamento legal com Deus, que um relacionamento melhor do que Jesus com Deus não poderia existir, e ele buscava, tinha prazer em buscar Deus, de orar e saber o que ele deveria fazer. Importante, busque a Deus, ore, leia a Bíblia, leia a palavra, e ensinamentos de Deus vai nos mostrar qual o caminho que a gente deve seguir, para onde a gente deve ir. Beleza? Deus abençoe.